Olá, pessoal! Vamos continuar um vlog. Nós estamos começando mais uma rotina de diários. Nesse período do ano, eu estou muito mais fazendo coisas mais privadas, mais exteriores, que eu costumo não documentar aqui no diários. Então, teremos alguns gaps de dias, tá? Tá um período de verão, vocês viram aí as imagens, a cidade está linda, também muito quente. Confesso, eu não sou muito adepta ao calor, mas eu amo esse clima de pessoas na rua, de muita luz, de sol, aquela praia linda que vocês viram aí nas imagens, né? Eu parei no vlog anterior falando do Anel de Giges, de Eduardo Gianetti, que eu estava começando a ler. Eu tô lendo bem devagar, eu acho que já estaria até mais adiante, mas eu ainda tô aqui pela página 123. Esse livro de uma espécie de filosofia, aliás, Eduardo Gianetti é filósofo e sempre juntou um pouco economia com filosofia e psicologia, né? Eu sempre achei muito interessante. E as avaliações dele e o processo de uma espécie de ensaio sobre o que nós faríamos quando pensar a ética de se a gente faz o que é certo porque os outros estão vendo, porque existem punições, ou se a gente faz o que é certo porque a gente acredita que aquilo é certo. Mas antes de começar mesmo o vlog, eu quero fazer uma brincadeirinha que eu nunca fiz aqui com vocês. Vocês viram aí que saiu o texto que eu tô lendo agora, uma dissertação que fala sobre a pobreza, como que alguns livros relatam a pobreza, o que é as pessoas pobres, as comunidades pobres, quando que alguns escritores caem nos estereótipos e outros não. Então estou aprendendo aqui para depois a gente conversar. As referências desse texto e de tudo que passar aqui no vlog vão estar no box de descrições nesse vídeo do YouTube, como sempre, tá? Então vocês pegam lá as referências. E eu quero fazer uma brincadeira para a gente começar com o carrinho de compras da Amazon, tá? O meu carrinho de compras da Amazon, as minhas compras, né, funcionam de um jeito bem assim, um pouco mais solta do que está em promoção, não vinculado necessariamente ao que está em promoção, naquelas grandes promoções. Normalmente aquelas grandes promoções que são divulgadas pelos maiores produtores de conteúdo acabam que não são necessariamente os livros que eu tenho interesse, não valem a pena. Então eu não fico muito vinculada a promoções, mas eu fico acompanhando não só pelas promoções, mas durante o ano, e surgem às vezes combinações que vale a pena e eu compro, e no final das contas as compras são muito raras, porque em alguns momentos até acontecem mais, mas em grande parte são raras, porque muita coisa aqui em casa eu tenho que eu não li. O que tá hoje aqui no meu carrinho, o Levantado do Chão de Saramago, tá aqui em vistas, tá? Tô curiosa com esse livro, mas sem pressa. Tenho Assombrações do Domenico Starnone, que eu tenho curiosidade de ler. Eu li um livro do Domenico Starnone e gostei, que é o Laços, e vai ter leitura conjunta dele no clube que eu tô fazendo parte esse ano. Tem aqui essa coleção que eu tô com vontade de adquirir, mas acabei que eu não adquiri nenhum. São vários volumes, né? E estão esgotando tudo. Que é Em Busca da Afeição Real. É esse volume. A coleção se chama It's Okay Not to Be Okay, que trata para crianças, só que temas que tem relação, nossa, assim, de adulto também, temas que nos atravessam do ponto de vista existencial, né? Tô curiosa para conhecer. Tem o É Assim Que Acaba, que acho que é um livro bem polêmico. Acho que algumas pessoas, eu não tô acompanhando muitas pessoas booktubers, mas esse livro tá me despertando curiosidade em termos de números de venda e quantidade de pessoas que estão lendo esse livro, né? Me desperta sempre curiosidade. Os Leões da Sicília é uma saga familiar que me despertou interesse por conta da Laura, do Literapia, Buqueja, etc. Sagas familiares geralmente me despertam interesse, tá aqui. E o Entre Amigos do Amos Oz.
E aí vamos dar segmento ao vlog. Olha, comecei a brincar com a sensação do momento, que é essa coisa chamada ChatGPT. Eu tô amando. Eu tô me lembrando da época do Twitter, quando começou, que, nossa, eu amei. O ChatGPT, caso você não conheça, é uma inteligência artificial, tá? Como é que eu posso explicar? É uma espécie de Google, mas diferente. Ela, de certa forma, cria uma espécie de conversa, faz pesquisas de um jeito que ela já monta assim a resposta certinha para você. Enfim, dá um Google, dá uma pesquisada e olha, eu gostei disso, sabe? Tô gostando. E o que eu fiz? Dessa brincadeira que eu tô fazendo aqui, eu tô perguntando pro ChatGPT para ele me recomendar vou chamar ela, para ela me recomendar livros, né? E eu fiz uma pergunta ontem para ela, falando assim, olha, Os Miseráveis, eu tava pensando se eu ia ler Os Miseráveis. Olha, me fala aí, quais os livros para quem gosta de romances que falam da moralidade, da ética, temas de justiça, redenção, poder, amor e tal. Quais livros você me recomenda, né? 5 livros. Aí, olha só a resposta da ChatGPT fofa. To Kill a Mockingbird, que é o Sol é para Todos. Eu amei. O Conde de Monte Cristo, realmente, do Alexandre Dumas. Olha ele aqui, ó, do lado da minha castanha. Ali. Tá vendo? Opa, volta. O Conde de Monte Cristo. A Tale of Two Cities, é do Charles Dickens. Eu tenho esse livro, ainda não li. E já botei na minha lista. The Kit Runner, que é o Caçador de Pipas, se eu não me engano, eu acho que eu olhei ontem, do Khaled Hosseini. E o Meu Fofo Crime e Castigo, do Dostoiévski. Gente, gostei da seleção. Fazer um take aqui antes que fique muito barulhento. Hoje, dia 18 de fevereiro. Eu não sei se vocês vão ver, tá? Eu quero fazer uma atualização do que eu ando lendo, porque mais pra frente a gente faz o acompanhamento dessas leituras, minhas leituras em andamento. Antes eu preciso dizer que, como já veio do Diários anterior, eu terminei o Anel de Giges, do Eduardo Gianetti, e eu gostei muito o caminho que ele faz pra gente pensar a ética. Ele começa desde a história, 2 histórias do Anel de Giges, quando surgiu essa história de um homem que encontra um anel que deixa ele invisível. Então tem o Heródoto e o Platão. E aí depois ele faz todo o arco de desenvolver o tema do que nós seríamos capazes de fazer quando ninguém está olhando. Ele passa por alguns filósofos que tratam o tema, como Rousseau, por exemplo, que é até um livro que eu vi, acho que foi a Paloma que estava lendo, Os Devaneios do Caminho Solitário, o Gianetti fala. E aí ele vai trazer uma discussão de a ética, ela parte de nós individualmente, isso pode ser construído, e será que essa ética individual basta, ou a gente teria que pensar numa ética social, da sociedade em volta de nós também? Enfim, mas eu comento um pouquinho mais nos vídeos de leituras, tá? Nos próximos vídeos de leituras. Em andamento, tem quadrinho aqui já desde o começo do ano, desde janeiro, que eu tô lendo o Berlim. Eu acho que eu não comentei, né? Mas eu tô lendo esse quadrinho aqui, super calhamaço, que vai falar do período da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial e sob o ponto de vista de pessoas comuns. Eu tô gostando. Tem partes que eu acho que fica meio que se repetindo, porque ele trabalha diversos personagens, pessoas comuns. Então ele tá mostrando aqui o Jason Lutz, que inclusive fez uma pesquisa de mais de 10 anos para fazer esse quadrinho aqui, como é que foi a mudança de comportamento no povo,
tanto na classe alta quanto as diversas estratificações da classe baixa, mulheres, crianças, e como que esse pensamento nazista foi sendo construído na Alemanha, né? O assunto que muito me interessa da Segunda Guerra eu gosto muito desse período anterior, sabe? Eu tô lendo um livro tão engraçado, gente, que é esse aqui, ó, Um Homem Chamado Ove. Isso aqui é uma fofura. Esse escritor me parece que é bem famoso, mas eu não tava dando nada por ele, viu? Mas tô começando a olhar, que é o Frederick Backman. Se eu não me engano, ele é sueco e ele é sueco e tem um livro que eu até comprei dele aqui. Eu gostei muito dele. Olha a foto dele aqui, gente. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não sei se vocês conseguiram ver. Ele tem alguns livros que tem aqui nessa partezinha da orelha do livro. E o Gente Ansiosa também eu comprei. E eu comecei por esse aqui. E tem filmes sobre ele. Parece que é o Tom Hanks, se eu não me engano, que estrela. E essa história é muito bonitinha. É uma história de um senhorzinho chamado Ove, que ele é muito rabugento e ele tá querendo ele é indignado. Eu não vou nem falar o que ele quer fazer, não, deixa vocês terem a surpresa. Ele é indignado com a vizinhança dele e ele é muito metódico. Você sabe o que eu me lembrei lendo isso aqui, que eu tô me lembrando? Eu tô ainda no começo dele. Tá me lembrando um livro que se chama Projeto Rose, que eu li tem muito tempo. Inclusive, recentemente eu até me desfiz desse livro, né? Doei. Mas eu tinha aqui em casa achando que eu ia reler. Você tá batendo até um arrependimento de ter doado o Projeto Rose. É uma comédia de um homem que fica procurando uma esposa, sabe? Pela internet, se eu não me engano. Ai, eu nem lembro de... Mas era muito engraçado. E esse também tá muito engraçado. E o outro que eu tô dando uma lida, mas não tá tão empolgante assim, é Toda Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr, que conta uma história. A gente tá acompanhando duas histórias. Uma menina que fica cega logo no começo do livro, e isso aqui é antes da Segunda Guerra Mundial, também no cenário da Segunda Guerra. A gente tá na França e na Alemanha, pelo que eu tô vendo. Eu acho que ele vai ficar mais na França depois. E a gente tem um menino que começa a ficar ouvindo notícias do rádio, né? Aí na Alemanha. E aí, no começo do livro, a gente já sabe que eles vão estar mais ou menos no mesmo cenário, já eclodindo a guerra. Então, volta no tempo pra gente entender a origem deles, tá? A história é bonitinha, só não tá tão empolgante, mas tá legal. E tem também, ó, muita coisa ainda pra vir pela frente. Vamos descobrir.
quero dizer que esse vlog tá uma bagunça, muito tempo filmando. E eu fico, algumas coisas eu anoto, outras não, então eu não lembro, mas eu anotei aqui que eu mostrei o meu carrinho de compras da Amazon. Dá uma olhada aqui nos 3 livros que eu comprei recentemente lá da Amazon. Aqui, esse já em andamento, amando, Manuel de Barros, Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Comprei pelo título. E ainda sem lugar, esses dois, Colin Hoover e Saramago. É assim que acaba Colin Hoover na lista dos mais vendidos, né? Levantado do Chão, do José Saramago. Pronto, fechamos esse assunto. A Ana Flora, que ganhou o sorteio mais recente que a gente fez aqui de 12 livros, ela escolheu ganhar o Corcunda de Notre Dame. E ela mandou uma mensagem dizendo que o livro tinha chegado direitinho, que ela estava ansiosa para ler e ela vai pegar para ler em breve. E me deu muita vontade. Esse é um livro que eu coloquei lá no vídeo de metas do ano passado, que estava no meu radar. E me deu vontade e eu já comecei hoje, mas não comecei a ler o livro. Eu li só o texto inicial do Corcunda de Notre Dame aqui do Victor Hugo. Então esse vai ser uma das minhas próximas leituras. Eu comentei todas as leituras que eu falei que eu estava em andamento nesse vlog já foram concluídas. O livro mais recente que eu concluí, acho que você viu as imagens que eu estava fazendo anotações, da Clarice Lispector, Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres. Esse livro que foi uma surpresa, porque eu comecei a leitura dele gostando, mas achando assim, essa coisa de dilemas existenciais femininos, né? Pensando que seria mais do mesmo que se espera de Clarice. Mas o livro ainda melhorou ainda mais quando eu fui fazer umas pesquisas e eu vi que ele tem um aspecto da mitologia aqui. Na verdade, um mito contado. Algumas pessoas estudam que esse livro aqui é um mito contado de forma diferente, né? De autonomia feminina. Então a leitura deu outro toque, né? Sem comparação. E mais pra frente a gente conversa sobre ele aqui no canal. E o assunto principal que eu jamais iria esperar que eu ia me interessar por games. Fiquei até pensando essas semanas, será que eu vou desistir de ler? Tá mais interessante jogar? Quer dizer, eu não comecei a jogar, mas eu me interessei muito por alguns jogos e assisti conteúdo sobre jogos na internet e descobri 3 que me interessaram muito pela história. O primeiro, acho que todos os fãs de Harry Potter estão comentando, que é o Hogwarts Legacy. E eu assisti uma pessoa jogando, eu achei muito legal. Ainda tô no começo assistindo, ainda quero ver se eu assisto. Essa pessoa já jogou o jogo até o final, né? Então, talvez isso seja, tô percebendo que isso seja pegar spoiler, mas eu não tô importando não, porque eu ainda tô decidindo se eu compro ou não, né? Mas eu achei bem legal o jogo do Hogwarts Legacy, porque é como se a gente tivesse o poder de um aluno, como se a gente fosse o Harry Potter, se a gente fosse um aluno de Hogwarts, só que aí a gente tá descobrindo agora uma magia ancestral. O segundo jogo, ai gente, esse eu acho que até agora ficou o meu preferido. Eu acho que já é um jogo das antigas, é o Horizon Zero Dawn. E ele é uma mistura de futuro com sociedades tribais. Então tem essa menina que ela foi, que é a jogadora, que a jogadora ou o jogador vai ter que guiar essa moça. E ela foi exilada da sua tribo, da sua sociedade, e foi criada por um homem. E ela quer descobrir por que isso aconteceu e por que existem máquinas dentro da natureza. Que máquinas são essas? A gente está no futuro pós-apocalíptico. Eu tô achando esse jogo muito legal, também tô assistindo alguém jogando. E o terceiro jogo se chama Ghost of Tsushima e é um jogo de samurai que a gente vai acompanhar um rapaz que teve o tio sequestrado durante uma guerra. Eu acho que a gente tá aí no Japão naquela época feudal dos samurais, enfim. Eu ainda tô querendo entender melhor o jogo, mas
O tio é sequestrado e é de samurai. Eu adoro coisa de luta, de artes marciais, de aprender artes marciais. Aonde ele vai, às vezes ele tem umas aulas, então ele aprende movimentos novos. Enfim, conteúdo aqui no canal Comparando Livros, os vlogs, a gente vai assim ao redor de livros. O livro que eu tenho aqui mais próximo, que eu comecei a ler, mas eu ainda vou adiante, eu tava gostando, mas eu tava lendo outras coisas, é a trilogia do Musashi, né? Que eu já comentei em vlogs anteriores, eu acho, do ano passado. E eu cheguei a começar, mas isso foi ano passado, eu acabei não indo adiante. Eu tinha lido as primeiras edições de um mangá chamado Vagabond, e a história era parecida. Aí eu acabei meio que não me interessando tanto. Esse começo é bem parecido com o Vagabond, mas eu já vi que depois essa dos livros vai ser mais detalhada. E também eu só li o comecinho mesmo, eu só li os 6 primeiros volumes do Vagabond. Oi, gente! E aí, hoje é dia 25 de março. Esse vlog durou bastante. E nesse take eu quero falar um pouco com vocês de 3 filmes que eu queria ter visto ano passado, em 2022. Mas eu acabei não assistindo, e essas 2 semanas que passaram foram semanas que eu li menos, bem menos mesmo. E vocês viram aí nas imagens quais são esses filmes, né? O Megan, o Nope, o Não Olhe, do Jordan Peele, e o Prey, Predador a Caçada. Vamos começar pelo Megan. O Megan, ele é um filme que é bem divertido. Tem essa vibe de diversão. A gente sabe que vai ter aí os assassinatos, mas ele, pra mim, olha que eu sou bem medrosa pra terror, eu não achei que ele é um filme de terror, eu acho que é um filme de entretenimento mesmo, que vai tratar do tema que é o tema que eu amo, e o tema de que quem participa aqui do canal, acho que gosta também, tem essa afinidade, porque a gente troca altas ideias, que é o tema da tecnologia, nossa relação com a tecnologia. Megan tem um diálogo muito bom com os livros do Byung-Chul Han, que já passaram por aqui no Enxame, Perspectivas do Digital, A Salvação do Belo, Sociedade do Cansaço e Agonia do Eros. Acho que se tornou meu preferido. E também tem diálogo com um livro que vai rolar um vídeo aqui retomando, já tem vídeo aqui no canal, e vai rolar um outro vídeo continuação, que é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Então, Megan
tem diálogo com esses livros, e eu acho que ele coloca um elemento novo que eu ainda não li na literatura, mas eu tenho vontade de ler, pelo menos eu não estou me lembrando aqui agora, né, nessas semanas que eu assisti, que é a terceirização de cuidados, né? A utilização de ferramentas tecnológicas para cuidar de filhos, para cuidar de crianças. E esse cuidar que eu tô falando é entreter a criança enquanto os adultos responsáveis por elas estão fazendo outras coisas, né? E o Megan, eu acho que ele sacou algo que veio, eu acho que desde a minha geração, já tinha um pouquinho, talvez a geração antes da minha, né, por conta dessa coisa da televisão, e se foi se intensificando nas gerações seguintes, né? A minha geração é mais ou menos a que teve infância na década de 80, começo da década de 90. O Megan, olha, isso aqui, eu não tenho qualquer formação em crítica de cinema, não tenho qualquer pesquisa aprofundada sobre isso, mas eu acho que o Megan, ele pega a referência que eu encontrei de um filme que era bem popular na minha infância, quando eu era bem criança, que era o Chuck, o Brinquedo Assassino. Porque a Megan, ela é um brinquedo, só que hoje, na nossa realidade, ela é uma boneca de inteligência artificial. E ela... o filme começa com a gente vendo, talvez eu possa dizer que a personagem principal, além da Megan, é a Gemma, que é uma jovem... que trabalha numa indústria de brinquedos. E ela faz parte aí de uma geração... também acho que começa um pouco nessa minha e se intensifica hoje, que muitos pesquisadores já relatam isso, que é uma geração que uma boa quantidade de pessoas já não tem como projeto de vida ter filhos, né? Ou então ter crianças, cuidar de crianças. E a Gemma, ela vai ter aí a inspiração para criar essa boneca que vai entreter a sua sobrinha e vai também tomar conta dela. O próximo é o Não Olhe, do diretor Jordan Peele. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui muito dessa coisa de cinema, cinéfila e ficar procurando. Eu gosto dos filmes e vou seguir um diretor, vou seguir um figurinista, vou seguir um roteirista, eu não tenho isso. Até que já na minha década de 40 eu conheci o Jordan Peele e comecei a ter essa espécie de relação com esse diretor, porque eu fiquei encantada com o primeiro filme dele, que foi o Corra. Depois foi o Nós, e agora ele fez esse que se chama, que é o Nope, né? Não Olhe aqui pro português. E a proposta do filme é interessante demais. Esse é um pouquinho mais cascudo do que os outros dois, tanto o Megan quanto o Prey, que eu vou falar ainda, porque eu acho que ele precisa de ajuda. Então, como eu precisei de ajuda para interpretar o filme, eu vou deixar também as referências, algumas, né? Eu deixei 2 referências aqui, que já vai ajudar você, depois você procura mais. Esse é um filme que fala do entretenimento sob um ponto de vista mais sombrio, que histórias mais obscuras. Então, o filme esse filme é um filme de terror que vai beber em fontes históricas, né, em fatos, o que é muito, eu acho muito bacana ficar pescando as referências. E ele é um filme que vai mostrar como que a indústria do espetáculo, da arte, pode ser extremamente, por mais que tenha arte, beleza, ela pode ser também esconder diversas crueldades. Então aí na internet vocês podem procurar, que tem as histórias que eu só fiquei sabendo depois da internet, como a verdadeira história do Mágico de Oz, como foi a filmagem do Mágico de Oz. Então Jordan Peele, e o que eu gosto dele, né, ele vai usar referência, assim, ele vai falar de coisas que realmente aconteceram, mas que a gente não comenta muito nesse lado obscuro da arte. E aí, por isso, eu quero deixar aqui a referência de livros que a gente já discutiu um pouco esse assunto, que são o Sobre Fotografia, de Susan Sontag, que o meu tá lá atrás, então eu vou deixar a foto dele para vocês se lembrarem de qual livro eu tô falando. E também a gente tem um vídeo aqui, que eu vou deixar as referências aqui, como sempre, nesse vídeo, que é o que é arte do Tolstói, que vai debater exatamente isso, né? O que tá por detrás. A Susan Sontag, por exemplo, fala o que tá por detrás da fotografia que a gente não para pensar. Alguém que fotografa, por exemplo, um momento trágico, crucial, sensacionalista,
e que tá ali inerte, sem fazer nada, e vai usar isso para ter uma vantagem pessoal. E o filme de Jordan Peele é muito isso. O Tolstói, ele já vai questionar justamente, vale a pena essa arte toda feita de forma sistêmica e com tanta crueldade, com tanta exploração, para um deleite de nós espectadores, quando a gente não... essa arte, ela causa um prazer em nós, se a gente souber o que está por detrás dela. E no vídeo aqui a gente conversa isso muito sobre a autoria, né? A gente faz o link sobre a questão da autoria. E recentemente temos um vídeo aqui também de Machado de Assis, porque Machado de Assis, como ele é eclético, ele passeia de vários temas, ele fala um pouco disso também no seu conto A Causa Secreta, que é o quanto que a gente gosta também, e o que que tem na tragédia que atrai o nosso olhar para a tragédia. A tragédia real, a tragédia que está nos acidentes da rua e que as pessoas querem ver, que está nas histórias dos crimes reais e que a gente quer saber detalhes. Existe um gozo nisso. Então, é algo que é sempre interessante a gente pensar sobre, tá? Então, a gente tem que terminar esse vlog, porque eu acho que eu falei muito. Não, tem o Prey. Ai, meu Deus. Então, gente, eu falo muito. Tudo bem, eu vou falar do Prey rapidinho, só para depois eu vou deixar a referência aqui também no box. Porque o que que acontece? Essa franquia Predador nunca me chamou a atenção, mas na infância eu me lembro de ter assistido o filme do Schwarzenegger, que é o primeiro lá do Predador. Aquele filme que na época era muito comum, tinha um Rambo. Era um filme genérico pra mim. Eu me relacionava melhor até com o Sylvester Stallone do que com o Schwarzenegger. E nunca me liguei muito pra essa coisa de Predador, mas o Prey eu quis assistir muito por conta do vídeo do Alexandre Link, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, Alexandre Link, que eu vou deixar pra vocês a referência, porque eu comecei a olhar o Predador a partir do vídeo dele com um olhar diferente, né? Com um olhar simbólico de que tem mais algo ali do que um filme com homens fortes matando um alienígena. E essa nova versão, que a gente tem como a protagonista uma mulher e ela é indígena de uma nação Comanche, né? O filme volta no tempo e que muitas pessoas questionaram questionamentos que acontecem hoje, né? Com as novas reformulações de filmes em que tudo virou lacração, blá blá blá. É bom a gente entender que lá na origem o Predador já estava tendo uma mensagem anti-masculinidade, aquela masculinidade ocidental. E esse filme também aborda essa masculinidade ocidental, sob o ponto de vista, algo que eu não esperava encontrar nele, né? Que é esse instinto de predação, e que muitas vezes pode ser uma visão feminina que não é tão acostumada a estar nessa posição pela nossa história, e naquela nação é mais comum os homens caçarem. Só que a visão dela vai trabalhar o aspecto da estratégia, né? Esse impulso masculino diferenciado desse impulso dela, que vai ser que ela precisa se diferenciar, até porque ela não tem credibilidade nem com o Predador, nem com a nação dela. E esse elemento da estratégia é até aquele elemento que eu fiquei pensando de levar lá para o meu trabalho, que talvez se você trabalha em alguma empresa, alguma coisa assim, vale até colocar um trecho para discussão de colaboradores aí, porque ele trabalha esse elemento da estratégia de uma forma muito inteligente. Então é isso, ficou muito grande, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E é isso, não esqueça de acompanhar o canal direitinho, sempre aparecer por aqui, porque estou na vítima dos algoritmos. Então a tecnologia, ela é contra mim, né? Então eu não tô o tempo todo postando dancinhas, essas coisas. Então a tecnologia, ela vai realmente me esmagar. Então cabe a você ter essa tarefa maravilhosa de ser consciente da sua posição de ser humano, vencer a tecnologia e vir sempre aqui divulgar o canal, vir acompanhar os vídeos novos, marcar para receber o sininho, né? Para receber os vídeos novos, divulgar para seus amigos. E é assim que a gente não vai vencer, é impossível vencer, mas a gente pode ainda ter esse clima gostoso, intimista, que é aqui no canal Comparando Links.